Vamos te dar uma licença para fabricar mísseis Patriot. Isso é bem legal, né? É uma escalada, mas também é uma escalada que pode ajudar a pôr fim a isso. Os ataques às refinarias de petróleo russas são uma escalada necessária que vai ajudar a acabar com a guerra. A Ucrânia vai receber uma licença para produzir mísseis Patriot. Os Estados Unidos estão finalmente prontos para proteger o céu da Ucrânia e a pressão sobre o presidente Putin só aumenta. O presidente americano Donald Trump, após o encontro com Volodymyr Zelensky na cúpula da OTAN em Ankara, surpreendeu agradavelmente os ucranianos. A retórica do presidente americano mudou drasticamente e agora ele está convencido de que é necessário exercer pressão adicional sobre Vladimir Putin. Embora ele esteja convencido de que o ditador russo quer acabar com a guerra e supostamente não violará o acordo de paz caso Volodymyr Zelensky aceite esse acordo. E Donald Trump também anunciou sua visita à Ucrânia, embora não agora, mas um pouco mais tarde. E também perguntou se Zelensky não concordaria, afinal, em voar para Moscou para um encontro com Putin. E acrescentou que ligará para Putin um pouco mais tarde para transmitir todas as condições apresentadas por Zelensky. Na parte fechada da reunião, essas condições foram discutidas. Zelensky na закрытой части. E a esse respeito, a mídia ocidental escreve que a Ucrânia, sem que muitos percebessem, rejeitou discretamente o plano de paz de Donald Trump de 28 pontos e construiu sua própria estratégia, que funcionou e que agora agrada muito a Donald Trump. Mas o que também é importante é que, após a reunião fechada das negociações, até mesmo o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, declarou que continuará apoiando militarmente a Ucrânia e fará pressão sobre Vladimir Putin para incentivar a paz. Em geral, neste episódio, vamos juntos, enquanto tudo ainda está fresco, discutir os resultados do encontro entre Donald Trump e Vladimir Zelensky na cúpula da OTAN em Ankara e quais consequências esse encontro terá. Meu nome é Alexei Petty. Vamos discutir esse tema juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, deixe um like neste episódio e escreva qualquer comentário abaixo deste vídeo. Ficarei muito agradecido por isso. Achei que seria um bom momento para o presidente Zelensky e eu nos encontrarmos e vamos ver o que podemos fazer. Na verdade, criamos um bom relacionamento, difícil de acreditar, né? Do Salão Oval até agora, acho que desenvolvemos um relacionamento muito bom. E... Isso não é o fim. Não, isso não é... Isso vai ser o começo, talvez. É só o começo. Então, hoje, 8 de julho, em Ankara, aconteceu o tão aguardado encontro entre Donald Trump e Vladimir Zelensky, que consistiu em uma coletiva de imprensa aberta e uma parte fechada. Resumindo, o encontro dos dois líderes acontece após a reunião do Conselho do Atlântico Norte no nível de chefes de Estado e de governo da OTAN, ou seja, quando a posição de todos os membros da aliança está mais do que clara. Por exemplo, na declaração final dos líderes dos países da OTAN, a Rússia é chamada de ameaça de longo prazo para a segurança e estabilidade euroatlânticas. Para conter as ameaças, os países da aliança anunciaram novas compras de defesa no valor de mais de 50 bilhões de dólares, além de assumirem o compromisso de expandir as capacidades coletivas de produção para acelerar as inovações no complexo militar industrial. O notável é que tudo isso ocorrerá sem a participação dos Estados Unidos da América. Além disso, em 2026, os aliados, ressalto, esses são países da Europa e o Canadá, novamente sem os Estados Unidos se comprometem a fornecer 70 bilhões de euros em equipamentos militares, ajuda e treinamento para a Ucrânia. Esse é mais um pacote adicional. Além disso, os membros da aliança confirmaram a disposição de manter o mesmo nível de apoio também em 2027. No geral, todos, exceto Donald Trump, estão totalmente engajados em ajudar a Ucrânia. Então, para Trump, só resta desempenhar seu papel de pacificador, de mediador, já que ele realmente não pode influenciar as ações de seus aliados contra a Rússia. Ou seja, Trump, mesmo que queira muito apoiar Putin agora, exercer algum tipo de pressão, ele já não pode influenciar de forma alguma as ações de seus aliados contra a Rússia. Isso já não funciona mais, porque o Canadá, independentemente dos Estados Unidos, já está seguindo sua própria estratégia de defesa totalmente separada. Bem, se você perdeu, ontem nós justamente discutimos isso, que até mesmo os aviões de alerta antecipado de longo alcance, que antes eram da OTAN, agora os americanos desistem deles e encomendam modelos suecos. Na reunião com Trump, Zelensky afirmou que os temas principais são defesa antiaérea, processo de paz e acordo sobre drones, ou seja, um acordo sobre veículos aéreos não tripulados. O presidente da Ucrânia disse que deseja discutir detalhes importantes da cooperação entre os países.
Donald Trump, por sua vez, falou muito sobre como pretende alcançar o fim da guerra e a tão esperada paz. E a primeira coisa que surpreendeu muitos foi a declaração de Trump de que ele apenas vê com bons olhos os ataques ucranianos no interior da Rússia. Além disso, na opinião de Trump, os ataques de longo alcance da Ucrânia ao território da Federação Russa podem levar ao fim da guerra. Uma jornalista pediu a Trump que comentasse os ataques de longo alcance da Ucrânia à Rússia. Ele então passou a palavra ao secretário de Estado, Marco Rubio. Aqui vou parar imediatamente porque surgiu uma certa questão. Houve uma certa confusão e muitos veículos de mídia de língua russa e ucraniana entenderam errado o que estava acontecendo e atribuíram algumas palavras a Marco Rubio. Uma jornalista ucraniana fez uma pergunta sobre se a Ucrânia e os Estados Unidos estão discutindo as possibilidades da Ucrânia atacar o interior da Rússia para que ela veja como é difícil defender seu espaço aéreo. E se em Washington esperam que tais ações abram espaço para negociações sobre o fim da guerra? Donald Trump, ao que parece, não compreendeu bem o sotaque da jornalista ucraniana, apesar de tudo estar claro. Ou talvez ele só não tenha ouvido a pergunta e pediu a Marco Rubio que explicasse. Ao final, Marco Rubio afirmou que a jornalista queria uma avaliação sobre as chances da Ucrânia atingir o interior da Rússia. Acrescentou que ultimamente tem sido mais difícil para os russos defenderem seu espaço aéreo. E então, depois dessas palavras, Donald Trump tomou a palavra e fez uma declaração. Citação: "Isso é uma escalada, mas é uma escalada que pode levar ao fim da guerra." Ou seja, como você pode entender, nos Estados Unidos eles não são contra a Ucrânia continuar aumentando os ataques contra a Rússia. Quero destacar que não houve promessas de fornecer mísseis à Ucrânia para atacar o território russo de forma mais eficaz. Presidente, como o senhor avalia o ataque ucraniano a refinarias e fábricas militares na Rússia? De onde você é? Ucrânia. Reformule a pergunta de outra forma. Por favor. A Ucrânia realizou muitos ataques a fábricas militares russas e a refinarias de petróleo, e eles ficaram sem gás. Marco, por que você não responde já que está no meio disso? Acho que você se refere à capacidade da Ucrânia de atingir o interior da Rússia. E realizar ataques. Essa é uma das dinâmicas que mudou na guerra recentemente, tornando mais difícil para os russos defenderem seu espaço aéreo. E o que esperamos que isso signifique é que vai criar agora o espaço para negociar o fim desta guerra. É uma escalada, mas também é uma escalada que pode ajudar a pôr fim à guerra. A de militar da Ucrânia bem? Neste momento, houve notícias de que os militares ucranianos atacaram instalações de petróleo e militares em várias regiões da Rússia. Eles atingiram a refinaria de petróleo de Saratov, a Rosneft, a estação de compressão de Krasnodar, o aeródromo militar em Borissoglebsk, a 230 quilômetros de Voronezh, além de 2 petroleiros perto de Taganrog e uma usina petroquímica em Nizhnekamsk. E eu enfatizo, isso foi tudo em uma única noite. Bem, as Forças Armadas da Ucrânia acrescentaram que nos últimos 2 dias já haviam atacado 19 petroleiros que tentavam entregar combustível à Crimeia. Portanto, os russos já começaram a usar caminhões-pipa e caminhões de leite para, de alguma forma, disfarçar o fornecimento de gasolina para a península. Mas a pergunta aqui é lógica. Mas a Rússia também continua atacando, e não há defesa contra esses ataques, em particular mísseis balísticos. Devido à falta de mísseis para o Patriot, as forças militares ucranianas são obrigadas a mudar as táticas de defesa contra ataques aéreos. Especialistas já dizem que o Patriot foi transferido do modo automático para o modo manual. Isso significa que o Patriot, em vez de detectar automaticamente o alvo e lançar 2 mísseis, é assim que o Patriot funciona, é assim que os Patriots funcionam. No modo manual, quando os militares procuram os alvos por conta própria e lançam não 2, mas apenas 1 míssil para poupar mísseis. O principal motivo para a diminuição da eficiência na defesa contra ataques é a falta aguda de mísseis para o Patriot. Bem, aqui Trump também retomou sua guerra com o Irã, e é óbvio que isso está acontecendo lá e agora. O operador do sistema de defesa aérea Patriot continua responsável por decidir, a seu critério, quais alvos atacar e em que ordem. Assim, as forças militares ucranianas são obrigadas a avaliar o valor dos alvos aéreos para não gastar mísseis caros e em falta em drones russos baratos e atacar exclusivamente alvos valiosos e perigosos. Bem,
há um avanço nisso. Essa é a notícia que eu pessoalmente mais esperava e ficava pensando se aconteceria ou não. Em seguida, vou citar imediatamente Donald Trump e depois vamos discutir isso. Acho que você vai entender tudo sozinho. Um passarinho me contou que hoje vamos discutir com Zelensky que vamos fornecer à Ucrânia a capacidade de fabricar o Patriot. Vamos mostrar a eles como fazer isso. Na verdade, este é um processo muito complexo, mas você vai entender rapidamente essa complexidade. E é só sobre isso que estamos falando. E a empresa que os produz e que agora está construindo 4 fábricas vai conseguir fazer isso em 2 ou 3 meses? Você pede um Patriot e agora tem que esperar muito tempo. O mesmo acontece com os Tomahawks. Temos muitos equipamentos específicos, mas eles são considerados de elite. Então, uma das coisas que vamos discutir é que vamos fornecer à Ucrânia uma licença para a produção dessa tecnologia. Isso é legal, não é? Então não pode reclamar que não estamos fazendo o suficiente por você. Vamos dizer, faça você mesmo. Não foi um passarinho que me contou isso. Sobre o fato de que vamos dar a eles o direito de fabricar Patriots. Vamos mostrar a eles como fazer isso. É bem complexo, mas todas as empresas vão entender rapidamente. Estamos falando sobre isso. A empresa que fabrica está construindo 4 fábricas. Todas as nossas empresas conseguirão fazer isso em 2 ou 3 meses se comprarem o Patriot. Agora é preciso esperar muito tempo. Com os Tomahawks nós temos muitos equipamentos específicos, mas com o que eles chamam de equipamentos de elite, e você não precisa necessariamente de equipamentos de elite para uma guerra. Mas então, uma das coisas que vamos conversar é que nós vamos dar uma licença para vocês fabricarem Patriots. Isso é bem legal, não é? Assim, não podem reclamar que não damos o suficiente. Eu diria, fabriquem. Vocês mesmos... É realmente um grande avanço para hoje. Eu enfatizo em todo... Existem apenas 2 países que receberam tais licenças para a produção de mísseis do Patriot fora dos Estados Unidos, que são o Japão e a Alemanha. Ou seja, digamos assim, em todo o mundo, apenas os Estados Unidos, a Alemanha e o Japão produzem esses foguetes PAC-3, mas na Alemanha, enfatizo, só começaram a se preparar para as capacidades de produção. Mas para a Ucrânia, os Estados Unidos prometem ajudar a estabelecer rapidamente a produção dos foguetes PAC-3, que servem justamente para proteger contra foguetes balísticos russos. Bem, e é importante notar que foi a delegação ucraniana que esteve na cúpula J7 no início de junho. Além disso, Trump fez uma declaração que surpreendeu bastante. Donald Trump admitiu que pode declarar uma zona no céu sobre a Ucrânia. Em coletiva com Zelensky, Trump respondeu à pergunta de um jornalista, que pode tomar a decisão de criar uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia, se isso for apropriado e ajudar a encerrar o conflito. Aqui há um ponto ainda pouco claro e eu acho que mais tarde teremos mais esclarecimentos. Porque Trump depois expressou esperança de que isso não será necessário e que um acordo de paz será alcançado mesmo sem isso. Trump afirmou ainda que, após a guerra, a Ucrânia terá todas as garantias de segurança dos Estados Unidos em caso de novo ataque. O que isso significa? Pode indicar que, como garantia de segurança, os Estados Unidos poderiam assumir a defesa do espaço aéreo ucraniano contra ataques futuros da Rússia. Ou seja, apenas após o fim da guerra e como parte das garantias de segurança. Mas, por outro lado, preste atenção à retórica de Trump, que diz que, se isso ajudar a encerrar o conflito, ele está pronto para declarar essa zona de exclusão aérea, ou seja, fechar o espaço aéreo da Ucrânia. Isso é algo que a Ucrânia pediu desde o início da guerra em grande escala, e aqui ainda não está totalmente claro até onde ele realmente está disposto a ir. Mas, novamente, a própria retórica já agrada. Ou seja, pelo menos não há um não categórico. Trump e Zelensky também discutiram iniciativas de paz. E segundo Trump, o trabalho em um acordo de paz para encerrar a guerra continua, mas o processo não é simples. O presidente dos Estados Unidos comparou a guerra na Ucrânia a uma briga entre 2 no parque, abre aspas. Às vezes talvez seja preciso deixá-los brigar. Mas Trump não citou um ponto importante, agora destacado pela mídia ocidental. Aliás, o jornal favorito de Trump, o New York Post, hoje escreve de forma totalmente descarada. Zelensky rejeitou o plano de paz dos Estados Unidos e propôs a Trump uma nova abordagem para acabar com a guerra com a Rússia. Adiantando um pouco, vou dizer que quando Trump afirmou que era só deixar os dois brigarem, ele não percebeu que, apesar de dar espaço para o conflito, a Ucrânia acabou mudando radicalmente as regras do jogo. Como escreve o jornal New York Post,
A Ucrânia se afastou completamente do projeto de plano de 28 pontos para encerrar a guerra com a Federação Russa e agora, levando em conta as condições mudadas no campo de batalha, busca um acordo mais vantajoso. Se você esqueceu, eu vou te lembrar que estamos falando do plano de paz de 28 pontos que foi promovido pessoalmente por Donald Trump após as negociações com Putin no Alasca. Bem, eu tenho certeza de que quase ninguém se lembra mais desse plano, e eu vou lembrar que no outono passado nós discutimos juntos o plano de paz de 28 pontos. Lembra disso? Pois bem, o New York Post reconhece que a Ucrânia simplesmente descartou esse plano e mudou completamente o jogo. E aqui está o que o jornal New York Post escreve. Segue a citação. A falta de negociações trilaterais ocorreu enquanto a Ucrânia fortalecia sua posição no campo de batalha, o que, segundo a embaixadora da Ucrânia nos Estados Unidos, Olga Stefanishina, permite pensar de forma mais criativa sobre o fim da guerra. Enquanto isso, funcionários ucranianos enxergam o descontentamento crescente de Trump com Putin como chance de pressionar o Kremlin a encerrar a guerra. Outro interlocutor da publicação afirmou que agora está planejado mudar o foco para novas táticas de pressão destinadas a fazer Moscou reconsiderar sua posição. E agora nos bastidores, nos corredores da cúpula da OTAN, diplomatas europeus admitem que os líderes europeus, já quase um mês atrás, na cúpula do G7 pediram a Trump que visse a Ucrânia como um ativo estratégico e não como um fardo. E a publicação destaca que, além de buscar o fim da guerra, Zelensky também tentou convencer Trump hoje de que a Ucrânia se tornou indispensável para a segurança de longo prazo da OTAN. E aqui está o primeiro resultado. Donald Trump anunciou hoje que os Estados Unidos da América vão comprar drones ucranianos. Em seguida, a citação. Nós vamos comprar os drones ucranianos deles. Nós fabricamos drones excelentes, mas eles têm a capacidade de produzi-los em grande quantidade. Ou seja, entende, finalmente Trump reconheceu que sim, a Ucrânia tem drones incríveis e os americanos vão comprá-los para o próprio exército. Além disso, Trump de repente começou a chamar Zelensky de quase o melhor parceiro. Mais uma citação. Acho que chegou um bom momento para me encontrar com o presidente Zelensky. Desenvolvemos um bom relacionamento. Difícil de acreditar, né? Desde o tempo do Salão Oval, desenvolvemos um bom relacionamento. E isso é só o começo. Este país, a Ucrânia, tem um grande futuro. Uma terra tão maravilhosa, ativos tão incríveis e pessoas tão extraordinárias. Bem, na verdade, depois disso, Trump acrescentou, cito, nós temos um pequeno interesse neste país, sabe? Porque temos terras neste país onde há minerais. Estou ansioso para aproveitar essa oportunidade no momento certo. Bem, quero dizer, lembrem-se do acordo sobre terras raras e, em geral, dos minerais que existem na Ucrânia. É um consórcio para a extração desses elementos. Mais tarde, Trump declarou que lamenta não conseguir acabar com a guerra da Rússia contra a Ucrânia tão rapidamente porque Putin e Zelensky são pessoas muito complicadas. Mas acrescentou que Putin quer a paz e que ele com certeza não vai enganar e vai cumprir qualquer acordo de paz porque será ele, Donald Trump, quem vai firmá-lo. Bem, há uma certa ingenuidade aqui, no entanto. E mais uma citação de Trump. Vladimir Putin quer ver uma resolução para o conflito ucraniano. Bem, nós resolvemos muitas guerras e essa guerra, na minha opinião, poderia ser a mais fácil de todas. Mas Putin é uma pessoa complicada. E esse cara, estou falando do Zelensky, também é uma pessoa complicada. Não é a coisa mais simples nem a mais fácil. Isso exige muito comprometimento. Já temos uma pressão muito forte sobre o presidente Putin. Eu não acho que ele goste do que está acontecendo. E eu não quero chatear o Zelensky, mas tudo o que eu fiz com o presidente Putin foi normal, foi bom. Eu não acho que nada será violado. No entanto, hoje a Bloomberg faz sua avaliação e lá eles acham que Trump, na cúpula da OTAN, se concentrou no Irã e quase não deu atenção à Ucrânia. Segundo a agência, citando fontes na reunião fechada da cúpula da OTAN em Ankara, o presidente dos Estados Unidos não fez promessas concretas sobre a Ucrânia aos aliados europeus. Trump também criticou a política migratória da Europa, atacou a Espanha, levantou o tema do que ele chamou de problema da migração descontrolada no continente, voltou a exigir que entregassem a Groenlândia para ele e assim por diante. E assim, antes do encontro, os funcionários europeus esperavam conseguir direcionar a atenção do presidente americano para a guerra na Ucrânia. Porém, segundo a Bloomberg,
receberam apenas uma declaração geral de apoio. Trump informou aos aliados que os Estados Unidos estão prontos para continuar vendendo armas aos países europeus, que então poderão repassá-las para a Ucrânia. Como mostrou o discurso de Donald Trump, ele agora está pronto para não atrapalhar Ucrânia e Europa em seus objetivos. Sim, os Estados Unidos da América atualmente não fornecem ajuda militar direta à Ucrânia, mas os Estados Unidos estão prontos para, por exemplo, transferir a licença de produção dos mísseis Patriot para a Ucrânia, algo que era totalmente inimaginável até alguns anos atrás. Os Estados Unidos não pressionam a Rússia com sanções adicionais, mas também não impedem que a Europa faça isso. Os Estados Unidos adotaram o papel de mediador, prontos para fornecer ferramentas e depois se retirar. Para nós, isso só nos favorece. Se Trump continuar nesse mesmo espírito, a Ucrânia ainda vai provar para ele mais de uma vez que seus planos de paz não funcionam. Vamos, no final, apenas registrar o seguinte. Se a Ucrânia tivesse concordado no outono do ano passado com os planos de paz de Donald Trump, dos 28 pontos, já teríamos capitulado há muito tempo. Mas a Ucrânia não concordou, ninguém mais lembra muito desse plano, e Trump reconhece que a Ucrânia ganhou cartas na manga, e eu enfatizo, tudo isso sem a ajuda dos Estados Unidos. Mas, novamente, não devemos descartar, como se diz, os méritos de Trump nesse encontro, porque há certos indícios indiretos de que ele ainda influencia os processos. Por exemplo, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, declarou hoje que pretende usar os canais da Turquia para incentivar a Rússia à paz. E, o que é mais importante, Recep Tayyip Erdogan declarou que Ankara continuará contribuindo no âmbito da Iniciativa Internacional Plural para o financiamento do armamento ucraniano. E agora vou citar uma frase muito importante de Recep Tayyip Erdogan. Nós compartilhamos a visão pacífica do Sr. Trump em relação à guerra na Ucrânia. Eu expresso meu apoio à iniciativa de formar listas das necessidades prioritárias da Ucrânia. Além do apoio militar que fornecemos à Ucrânia a partir de nossos próprios estoques nacionais, continuaremos a contribuir no âmbito do acesso ao plural. Ao apoiar a Ucrânia, também utilizamos nossos canais de comunicação para incentivar a Rússia à paz. Agradeço a postura firme demonstrada pelo meu amigo, Sr. Trump. Como podem ver, até mesmo o presidente turco expressou uma posição bastante clara sobre a Ucrânia, novamente graças ao que faz o presidente americano Trump, que também chama Erdogan de seu amigo e companheiro. Enfim, vou deixar isso em aberto. Já na próxima edição, farei um balanço da cúpula da OTAN em um contexto mais amplo, não apenas no contexto da questão da guerra da Rússia contra a Ucrânia, porque lá também há muito o que discutir. Por isso, inscreva-se no canal. Deixe um like neste vídeo e ative o sininho para receber notificações sobre novos episódios neste canal do YouTube. Além disso, hoje ainda pretendo discutir com vocês a questão da guerra recomeçada entre os Estados Unidos e o Irã, porque Trump já disse claramente que acabou, as negociações terminaram. O Irã declarou que também está saindo das negociações, a guerra foi oficialmente retomada. Pronto, vou encerrar por aqui. Escrevam suas opiniões nos comentários. Inscrevam-se no canal. É isso por hoje. Cuidem-se. Até mais a todos.